E se a chave para transformar a vida não estiver em nada lá fora, mas na energia que já existe dentro da gente? Olha, nessa análise a gente vai mergulhar num verdadeiro kit de ferramentas prático com 3 técnicas super poderosas para finalmente destravar todo esse potencial. Bom, vamos direto ao ponto, né? A pergunta que não quer calar é essa: a energia que a gente emite, ela tá atraindo o que a gente realmente quer? Porque muitas vezes é o nosso estado interno que, sabe como, vai moldando quietinho a nossa realidade do lado de fora. Para a gente entender isso de vez, a gente precisa falar sobre vibração. Pensa assim, é como se fosse uma estação de rádio. Tudo, absolutamente tudo no universo, desde um pensamento até um objeto, está sintonizado numa frequência específica. E a lei aqui é bem simples: semelhante atrai semelhante. Não tem erro. E aqui a gente vê o contraste, preto no branco. De um lado, tá lá a vibração baixa, sabe? Aquela alimentada por medo, por ansiedade, que só atrai problema e deixa a gente preso. E do outro lado, tem a vibração alta, por alegria, gratidão, que abre todas as portas, que expande o nosso mundo. A grande questão é, em qual dessas realidades a gente escolhe viver? Então, tá aqui o nosso mapa do tesouro. Primeiro, a gente decodifica a equação da vibração. Depois, partimos para 3 técnicas poderosíssimas: respiração energética, reprogramação emocional e ancoragem vibracional. E no final, claro, um plano diário para colocar tudo isso para funcionar na prática. Vamos lá! Ok, vamos começar com a primeira parte, a equação da vibração. Basicamente, como o que está dentro da gente cria o que está fora. E aqui está o X da questão, né? A grande maioria das pessoas, sem nem se dar conta, vivem em um estado de vibração baixa. E com isso, acaba criando e recriando uma realidade que, no fundo, não quer. Mas olha, a notícia boa é que isso é totalmente reversível. E é exatamente como fazer isso que a gente vai ver agora. Chegamos na nossa primeira ferramenta prática. Técnica número 1. Respiração energética. Pensa nela como se fosse a ponte, a conexão direta entre o corpo físico e o corpo energético. E essa frase aqui, olha, ela resume tudo de forma perfeita. A respiração não é apenas para oxigênio, é a ferramenta para reprogramar a energia. É uma ideia muito, muito poderosa. Pensa só no potencial que a gente ignora a cada vez que puxa o ar. Então, como é que funciona na prática? É o método 4462. Bem simples. Primeiro, inspira pelo nariz, contando até 4, sente a barriga encher e depois o peito. Segura o ar, contando até 4, e imagina uma luz dourada preenchendo tudo. Agora, solta o ar pela boca devagar, contando até 6, liberando toda a negatividade. E por fim, uma pausa de 2 segundos com o pulmão vazio. Aí é só repetir. Coisa de 5 a 10 minutinhos por dia já faz uma diferença enorme. Mas por que isso funciona tão bem? Ah, não é só relaxamento não, tem ciência por trás. Primeiro, essa respiração oxigena as células profundamente, o que dá um boom de energia física. Segundo, ela sincroniza os 2 lados do cérebro, trazendo uma clareza mental incrível. E a parte mais fascinante de todas, ela nos coloca no estado de ondas cerebrais alfa. É o estado ideal, perfeito, para reprogramar o subconsciente e dar aquela limpada nos centros de energia do corpo. É muito poderoso. Beleza, com o terreno preparado pela respiração, vamos para a segunda técnica: reprogramação emocional. E essa aqui, gente, é a ferramenta para mudar o nosso estado em menos de 1 minuto. É isso mesmo. E a chave para essa técnica é uma virada de chave fundamental na nossa cabeça. A gente não é as nossas emoções. A gente é a consciência que observa elas passarem. E é nesse espacinho, sabe, entre o que se sente e quem observa, que mora todo o nosso poder de escolha. O processo é super rápido, são 5 passinhos. Primeiro, identifique a emoção negativa, dá um nome para ela. Segundo, respira fundo 3 vezes para criar um espaço. Terceiro, se pergunte, o que eu quero sentir agora? Quarto, escolha e incorpora essa nova emoção. E aqui é para fingir mesmo, sabe? Sorri, ajeita a postura, o corpo ajuda a mente. E quinto, amplifica, traz na memória um momento bem forte em que essa emoção positiva estava presente. E olha, isso aqui não é só pensar positivo, tá? É neurociência pura. Nosso cérebro tem uma coisa fantástica chamada neuroplasticidade. É a capacidade dele de criar novos caminhos. Pensa que cada pensamento é uma trilha no meio do mato. Quanto mais a gente passa por ali, mais essa trilha vira uma estrada.
Com essa técnica, a gente está literalmente construindo novas estradas neurais, religando as respostas padrão do cérebro. E vamos para a nossa terceira e última técnica, a ancoragem vibracional. Pensa nisso como um atalho, um botão secreto para criar gatilhos que colocam a gente num estado de alta vibração na hora, não importa o caos que esteja do lado de fora. Mas o que é uma âncora, afinal? É bem simples. É um gatilho condicionado. Um gesto, um toque, qualquer coisa que a gente associa a um estado emocional muito bom, de pico. E aí, quando a gente ativa esse gatilho, pum, a gente volta para aquele estado na hora. É a nossa carta na manga para lidar com os altos e baixos do dia a dia. E aqui tem alguns exemplos para a gente começar a montar o nosso próprio arsenal de âncoras. Porque a gente pode ter gatilhos diferentes para estados diferentes, né? Por exemplo, juntar o polegar com o indicador para chamar confiança antes de uma reunião. Ou tocar o pulso esquerdo para trazer calma no meio do trânsito. Ou até pressionar atrás da orelha para ativar a energia criativa. A ideia é ter a ferramenta certa para cada momento. Ok, agora a gente já tem as 3 ferramentas na mão. Chegou a hora de juntar tudo e montar o plano de ação, o nosso plano de transformação diário, para integrar essas técnicas na rotina e criar uma mudança que fica, que é duradoura. E a rotina é super simples, olha só. De manhã, de 5 a 10 minutinhos de respiração energética para já começar o dia com a frequência lá em cima. E aproveita para reforçar as âncoras nesse estado. Durante o dia, sentiu a energia baixar? Usa a reprogramação emocional. Tem uma situação desafiadora pela frente? Ativa a âncora. E à noite, mais 5 minutinhos da respiração para limpar o estresse do dia e garantir um sono reparador. Simples assim. 21. E por que esse número? 21 é considerado o tempo mínimo para a gente praticar algo novo e transformar isso num hábito de verdade. 21 dias seguidos para começar a construir, de fato, uma nova realidade. É um desafio? Claro, mas com um poder de transformação que é gigantesco. Então, resumindo, esse é o nosso kit de ferramentas para uma vida de alta vibração. A respiração energética para limpar e elevar a frequência, a reprogramação emocional para ter controle do nosso estado na hora e a ancoragem vibracional para acessar o nosso melhor estado quando a gente mais precisa. Mas no fim das contas, é importante lembrar de uma coisa. A transformação de verdade não vem só de saber isso tudo, ela vem de fazer. A disciplina e a consistência são as chaves que realmente viram o jogo. Isso tudo nos deixa com a pergunta final. Agora que as ferramentas estão aí, disponíveis, a escolha é nossa. Qual frequência a gente vai escolher criar de agora em diante?